O Senhor é bom, irmãos. A série de mensagens para esse tempo se chama Sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho, irmãos, é por essência uma jornada de fé. E jornada de fé é um convite para viver uma vida sobrenatural. Amém? O convite de Deus para nós é uma vida sobrenatural, experimentar o sobrenatural sobre as nossas vidas. Em algum momento, na nossa jornada cristã, nós estaremos diante de um momento de decisão. A nossa vida nos coloca em vários momentos de decisões, né? Decisivos para cada um de nós. E esse lugar de decisão, muitas vezes é o lugar onde precisamos ver um mover sobrenatural de Deus diante das nossas vidas. Todos nós nos encontramos em determinados momentos, em situações, em cenários que tem que ser Deus ali. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Talvez você até esteja passando por cenários desse tipo na sua vida, né? Olhando para frente, fala, tem que ser Deus, tem que ser um mover de Deus, tem que ser um agir de Deus, para que esse cenário se transforme. A Bíblia, irmãos, ela está repleta de testemunhos, de relatos sobrenaturais. A própria Bíblia é sobrenatural, né? O que falar de um livro escrito em mais de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas, falando da mesma coisa, concordando entre eles, falando de um só personagem, Jesus Cristo, o Messias. A Bíblia é sobrenatural e ela tem histórias sobrenaturais, de capa a capa. Eu gosto de brincar que até os mapas, de alguma forma, são sobrenaturais. Lá as páginas em branco são sobrenatural. Tudo é sobrenatural na Bíblia. Agora, irmãos, eu estava ensinando uma matéria no Rema agora e me deparei, né, algo me chamou a atenção, uma informação que até então eu não tinha prestado atenção, que era sobre o Rio Jordão. Muitos eventos sobrenaturais aconteceram nesse mesmo lugar, chamado Rio Jordão. O Jordão, ele é um símbolo. Eu fui estudar os diversos acontecimentos, né, que aconteceram. Acontecimentos que aconteceram é ótimo, né? Mas aquilo que aconteceu no Rio Jordão, e eu vi que o Rio Jordão é um símbolo de transições. Na Bíblia é um símbolo de mudança de estações, uma situação antes, uma situação depois do Rio Jordão. E várias manifestações sobrenaturais aconteceram ali, no Rio Jordão, diferentes umas das outras. Por exemplo, foi através do Rio Jordão que Josué liderou o povo de Israel para entrar na terra prometida, né? E aquele Rio Jordão foi paralisado de um lado por Deus. As águas secaram, então, depois daquela parte que foi paralisada, e eles passaram com os pés a seco por aquele rio. Tem outras passagens, como a cura de Naamã, que é muito conhecida. O machado que flutuou foi no Rio Jordão. O batismo de Jesus foi no Rio Jordão. E se você for estudar, você encontra mais coisas. Com a própria chegada de Abraão à terra de Jerusalém, foi passando pelo Rio Jordão também. Hoje eu vou te contar apenas 3 dessas experiências que foram sobrenaturais. E eu peço ao Senhor que nos ajude aqui para a gente tirar lições que possam nos ensinar a como lidar com esse momento de transição. Como lidar com o momento onde nós estamos esperando um agir sobrenatural de Deus. Eu encontrei aqui 3 atitudes, 3 lições que falam sobre a postura de pessoas antes de um milagre acontecer, antes do sobrenatural acontecer. Eu acredito que isso pode ser trazido para nós, como também direcionamentos, né, esclarecimentos do que a gente pode fazer também diante desses momentos onde precisamos de uma intervenção sobrenatural. A primeira história é essa que eu citei, a abertura do Rio Jordão para a passagem de Israel com a liderança de Josué. Apenas trazendo um contexto bem breve aqui, nós conhecemos mais a história de Moisés, que foi levantado por Deus para livrar o povo de Israel da escravidão no Egito, né? E Moisés arranca o povo de Israel lá do Egito e começa um caminho, né? Trilhar um caminho até a chamada Terra Prometida, a Terra de Canaã.
Só que por causa da desobediência, da incredulidade do povo de Israel, essa geração que saiu do Egito não pôde entrar na terra de Canaã, e essa geração morreu no deserto, né? Mas Deus levantou então o sucessor de Moisés, Josué, para guiar o povo de Israel, para então poder entrar por fim na terra de Canaã, a terra prometida. E essa passagem que vamos ler agora fala desse momento deles entrando na terra prometida. Josué capítulo 3, versículos 15 a 17. Se você quiser abrir comigo, eu te encorajo a isso. Se não, você pode acompanhar também no nosso telão. Diz o seguinte: quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou com o pé enxuto, seco, atravessando o Jordão. Então, irmãos, esse evento sobrenatural concretizou o cumprimento da promessa de Deus ao povo de Israel para entrar na terra de Canaã. Era a transição do deserto para a terra prometida. Nós vamos ver em cada uma das passagens que eu vou trazer hoje aqui, chaves que promoveram o sobrenatural na vida dessas pessoas. E a primeira chave de hoje à noite está no versículo 5 de Josué 3, que diz: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então a primeira chave hoje à noite para o sobrenatural é santidade. Fala comigo, santidade. Antes de sair do deserto para a terra prometida, eles saíram da rebeldia para a santificação. Era um povo que até então estava impedido de entrar na terra prometida por causa de um coração rebelde, incrédulo. Mas porque eles saíram desse lugar de rebeldia e voltaram seus corações para a santidade, para a santificação, o caminho sobrenatural foi aberto para eles entrarem naquela terra que Deus tinha prometido. Santificação, irmãos, é entrega, é dedicar para uso exclusivo de Deus. É exclusividade, um só dono, propriedade de um só. Isso é santidade. Santidade significa um passo de confiança. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Eu confio isso em suas mãos. Irmãos, para contextualizar com a nova aliança, hoje, no Novo Testamento, nós que já confessamos Jesus como Senhor, né, sabemos que a santificação já aconteceu no nosso coração. No momento que a gente crê no coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e confessamos Jesus como Senhor, espiritualmente nós atravessamos esse rio. Nós saímos de uma vida desértica para uma vida junto ao trono de Deus, amém? Em espírito, nós já atravessamos então esse sobrenatural através do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, espiritualmente, a santificação já alcançou nosso coração, senão não poderíamos estar diante de Deus. Amém? Agora, irmãos, nós sabemos também que nós não somos apenas espírito. Somos um espírito, temos uma alma, habitamos um corpo. E santificação cristã é santificação nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E nesse momento, nessa pregação de hoje, eu quero focar com você a santificação da nossa alma,
que é aquilo que daqui a pouco vai determinar alguns mares fechados se abrirem diante de nós. Porque como sabemos que já estamos salvos e já estamos com acesso a Deus, muita coisa que não acontece é porque falta de fato a santificação da nossa alma, ou a renovação da nossa mente. Então, irmãos, é possível estarmos já na terra prometida, mas com mentalidade de deserto. É possível estar na terra prometida, mas ainda vivendo a escassez e a estagnação de um deserto. É possível estarmos salvos, mas estarmos vivendo como se não estivéssemos. É possível estarmos em Cristo Jesus, debaixo das promessas do céu, mas ainda estarmos vivendo experiências limitadas, como se não tivéssemos ainda Jesus na nossa vida. E o que vai determinar isso? A renovação da nossa mente, ou a salvação da nossa mente. A limpeza da nossa mente com a palavra de Deus. O que transforma essa realidade, então, é a santificação da nossa mente. A santificação, ela abre portas para o sobrenatural e nos coloca num lugar de frutificação. Amém, irmãos? Aleluia. Olha o que diz em João capítulo 15, versículo 5 e versículo 7. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O que é permanecer em Jesus, irmãos? É santificar os nossos pensamentos. Permanecer em Jesus é permanecer na palavra. Permanecer em Jesus é permanecer naquilo que Ele disse. Colocar isso como prioridade na nossa vida é ficar firme na fé. Tem alguém aqui hoje à noite? Aleluia. Portanto, alinhe aquilo que você pensa, que você fala, com aquilo que Jesus diz em sua palavra, com aquilo que Deus diz em sua palavra. Amém? Existem, irmãos, então, como eu disse anteriormente, alguns sobrenaturais que não acontecem porque a nossa boca não está alinhada com a palavra de Deus. Alguns sobrenaturais não acontecem, algumas respostas não acontecem, porque a gente não está enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Como Paulo diz, pense no que é puro, no que é justo, no que é do alto, no que é bom. Pense nas coisas que são do alto, não nas que são daqui de baixo. E às vezes a gente é muito rápido, irmãos, para colocar teologias do silêncio de Deus, do tempo de Deus, teologias que vão jogar de alguma forma a culpa em Deus. É Deus, é o tempo de Deus, é o silêncio de Deus, é a espera de Deus, é o não sei o que de Deus, mas muito lentos para dizer: eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a minha confissão, eu preciso trazer a palavra para a minha boca e transformar o meu mundo pela fé. Você precisa reagir melhor do que isso. Aleluia! Enxota o frio para lá, tira o casaco, faz alguma coisa, mas vem comigo aqui hoje à noite. Aleluia, glória a Deus. Eu já estou suando. Sua comigo aí também. Santificação fala também, irmãos, sobre quais partes da nossa vida nós estamos segurando e quais estamos entregando para o uso exclusivo de Deus. E às vezes, sobrenaturais não acontecem simplesmente porque aquele assunto ainda está na nossa mão. Aleluia. Só por isso. Porque ele só vai acontecer de fato na hora que soltarmos a nossa mão e deixarmos nas mãos daquele que resolve o problema. Lançar sobre ele a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Ele já testemunhou isso. Amém? É interessante na passagem do milagre ali, que o rio só abriu depois que os sacerdotes pisaram na água. E assim a vida do crente, irmãos, assim a nossa vida. Tem mares que só se abrem depois que nós já entramos na água. Tem que primeiro entrar na água, primeiro dar o passo de fé, primeiro entregar esse lugar de confiança em Deus. Aleluia! Para que então você veja o agir de Deus acontecendo na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Ontem eu vi um filme com a família
Meu Deus, esqueci o nome do filme. A Fonte da Juventude. Um filme novo. E aí o filme faz algumas referências à água da vida, algumas referências assim que lembram da Bíblia, né? E aí não é um filme bíblico, mas é só coisa que lembra da Bíblia. Mas tem essa água aí da juventude. E é tipo Indiana Jones, sabe? Quem lembra do Indiana Jones? Mas aí essa coisa da busca pelo mistério e tal, não sei o quê. Mas algo interessante, irmãos, é que a água só podia ganhar poder na vida dos personagens se eles entrassem em contato com aquela água. Eles não adiantavam chegar perto, olhar para a água, só ganharia poder se eles entrassem em contato com aquilo, sabe? E assim o poder de Deus, irmãos. Deus não é, irmãos, uma caixinha de promessa, amém? Você pega lá, lê e faz aí. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus junto, parceiro, faz junto conosco, amém, irmãos? Por isso é necessário colocarmos os pés nas águas. Por isso é necessário a entrega. Santificação fala sobre entrega. E tem mares que não se abriram ainda na nossa vida porque ainda estamos segurando, achando que somos suficientes, que somos capazes. E eles só vão se abrir quando entregarmos ao Senhor. Alguns caminhos, lembre-se disso, só se abrem mediante confiança, entrega, santificação. Alguns de nós ficamos estagnados porque somos lentos para obedecer algumas direções de Deus. Deus disse para Josué: vai, avança, manda os sacerdotes levarem a arca na frente, pisar na água, e assim foi feito, sem questionar. E às vezes a gente quer questionar a lógica de Deus, sendo que Deus não precisa ser lógico, Deus é espírito. Deus não deve explicações para nós. E às vezes haverão direções e inspirações que não necessariamente terão lógica. Qual é a lógica de pisar ou não pisar na água? Qual é a lógica de carregar a arca para dentro da água? Qual é a lógica de ficar no meio do caminho segurando a arca? Hoje é bonito, a gente transforma isso em pregações que faz algum sentido. Mas para quem precisava atravessar o rio, qual era a lógica disso? Deus é Deus, não podia, abre aí água. E abria. Mas quando Deus diz, façam isso, dê essa direção, dê esse passo, é porque Ele sabe que é necessário isso, não para Ele, mas para nós. As direções que chegam para nós é por nossa causa, não é por causa dEle. Não é para Ele ficar mais poderoso, não é para Ele poder fazer, não muda Ele, muda a gente. E de fato Deus vai convidar a gente a alguns passos, molhar os pés nas águas, para que então demonstremos a confiança para seguir a palavra. Então, primeira dica de hoje à noite é santificação, e santificação é entrega, é consagração. E se o Espírito Santo está falando com você nesse tempo, nessa noite, sobre coisas que você quer ver romper, mas não está vendo, talvez seja porque aquilo está ainda muito debaixo da sua força, muito debaixo das suas mãos. E o que você precisa fazer deve ser santificar ao Senhor, entregar ao Senhor, consagrar isso ao Senhor. A segunda história que eu trouxe hoje à noite é de Elias e Eliseu. Ambos abriram o Jordão também. Eliseu era discípulo de Elias e ainda era desconhecido publicamente, e a fidelidade de Eliseu foi provada até os últimos minutos da vida dele com Elias, até Elias poder passar o bastão ministerial para Eliseu. No final da vida, Elias convida, eu dou essas pausas porque falar Elias e Eliseu do jeito certo e não misturar é um desafio, irmãos. Mas Elias convida Eliseu para ir junto com ele lá para o Rio Jordão. E é o texto que nós vamos ler a partir de agora, em 2 Reis, capítulo 2, versículos 6 a 15. Que diz assim: mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Isso aqui fala da fidelidade de Eliseu até o último momento com o seu
tutor, né, com Elias. E assim os dois foram juntos. 7. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então, versículo 8, Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, olha aí mais uma vez a transição do Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: eu quero receber por herança porção dobrada do teu espírito, da sua unção, da capacidade espiritual que Deus tinha dado para Elias. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Apenas um parêntese aqui, fazia 20 anos que Eliseu estava seguindo fielmente a Elias. Ainda assim, Elias diz para Eliseu: se você não me vir até o final, você não vai receber o que pediu. Fidelidade, só é fidelidade quando é 100% fidelidade. 99,99% de fidelidade é infidelidade. E é isso que Elias estava comunicando a Eliseu: só vai funcionar para você se a fidelidade for 100%. Amém? Quantos aqui são fiéis ao Senhor Jesus? Pense nesse momento sobre a sua fidelidade a Jesus. E pensemos todos que fidelidade só é fidelidade se for 100%. Jesus não morreu naquela cruz, irmãos, e fez o que fez por nós para receber 50%, 60%, 70%, 80%, nem 99% da nossa vida. Jesus fez o que fez por nós para ter 100% do nosso coração, 100% da nossa alma, 100% do nosso corpo, 100% dos nossos relacionamentos, 100% das nossas finanças, 100% de tudo que somos, temos, fazemos, 100% dos dons, habilidades, talentos. O sacrifício de Jesus foi para ter a nossa fidelidade. E fidelidade só é fidelidade quando 100%. Versículo 11 diz: enquanto iam caminhando e falando, eis-se um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E no versículo 12 diz: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Isso é um sinal de luto na cultura judaica, né? Rasgar as vestes. Versículo 13 diz: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Até então, irmãos, Eliseu nunca tinha feito nada miraculoso. Estava nos bastidores, era o estagiário de Elias. Nada tinha acontecido com ele até então. Mas ele começa exatamente de onde o seu líder parou, por causa da fidelidade. Eliseu, por causa de sua fidelidade, não precisou voltar ao início do ministério de Elias. Ele começou de onde Elias terminou. Ele começou já de onde Elias tinha acabado. Versículo 15 diz: vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias, ou a unção de Elias, repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra como reconhecimento. A segunda chave hoje à noite para o sobrenatural se chama fidelidade. Foi a fidelidade que levou Eliseu da preparação para a aprovação. A primeira chave foi santidade e a segunda chave é fidelidade. Fidelidade significa exatidão em cumprir as suas promessas. Fidelidade significa sim, sim, não, não. Fidelidade significa prometer e cumprir. Fidelidade significa constância. Fidelidade significa dedicação, solidez, uma estrutura firme. Tiago vai dizer, irmãos,
que alguém inconstante ou dividido não alcança nada do Senhor. Nada alcança do Senhor. Ou seja, a fidelidade é um lugar onde podemos ser alcançados por Deus, alcançados pela vontade de Deus. É a fidelidade no anonimato que nos coloca num lugar de aprovação diante de Deus, onde Ele quer confiar projetos maiores, unções maiores, influências maiores. Eu vou repetir para que você ouça e receba isso. É a fidelidade no anonimato que nos coloca num lugar de aprovação diante de Deus, onde Ele quer confiar projetos maiores, unções maiores e influências maiores. Há algo poderoso nos bastidores. Eliseu foi um estagiário invisível por 20 anos. Não são 20 dias, 20 anos. Como segundo, como estagiário, não visto, apenas servindo a sua liderança. 20 anos nessa posição. Mas ele permaneceu, foi fiel até o último segundo, ele não desistiu. Muitos querem um Elias de visibilidade, irmãos, mas poucos se dedicam a um Eliseu de anonimato. Muitos querem os frutos de Elias, mas poucos estão dispostos, irmãos, a dedicar a fidelidade dos bastidores. E foi exatamente a fidelidade desses bastidores que colocou Eliseu nesse lugar de porção dobrada. Unção, irmãos, é capacidade divina, capacidade sobrenatural. Por causa dessa fidelidade, irmãos, ele foi colocado no dobro de capacidade. E se você conhecer a história de Eliseu, você vai ver, de Elias, perdão, você vai ver que foi um dos homens, um dos personagens mais poderosos da Bíblia. Dos mais espetaculares da Bíblia. Ele é atribuído a ele se tornou uma referência de Cristo. Tem um cálice da ceia que é chamado cálice de Elias. Ele é uma das grandes referências bíblicas. Aleluia! E aí, por causa da fidelidade do estagiário, 20 anos ali, suportando, ajudando, servindo, Deus deu o dobro do que deu para Elias, Ele deu para Eliseu. Dobro de capacidade, dobro de poder, dobro de unção, dobro de resultados também. Aleluia, glória a Deus. Lembra disso, fidelidade se apresenta quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo. E pensa nisso na sua vida prática. Eu quero que você faça esse exercício. A gente está falando de histórias, mas faz esse exercício hoje à noite. Pensa na sua história, na sua vida prática. Por exemplo, seu relacionamento com Deus. Como você pode aumentar em fidelidade a Deus. O que você pode viver diante de Deus que abra esse caminho de chamado, de propósito, de razão de ser. Que descortine isso diante da sua vida. Ou dentro da sua família. Se você está aguardando uma operação sobrenatural de Deus para seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais, na sua família. Que tipo de fidelidade, que tipo de entrega maior você pode apresentar diante de Deus para que então você seja encontrado nesse lugar de poder maior, de resultados maiores. Da mesma forma você pode pensar sobre seu trabalho, sobre promoções, prosperidade financeira. Tudo isso, irmãos. Muita fidelidade, como eu disse, significa muita unção. E muita unção é muita capacidade sobrenatural sobre as nossas vidas. Outra coisa, fidelidade abre porta para colheitas sobrenaturais. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. O que é não se cansar de fazer o bem? Fidelidade. Permaneça fiel, permaneça constante, permaneça nesse lugar de dar, de entregar, de semear. Porque Deus é fiel, irmãos. E no tempo certo, colheita vai chegar. Amém? Aleluia. Então, santidade, fidelidade. E por fim, a terceira história de hoje à noite é o batismo de Jesus no Rio Jordão.
Até então, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade e não tinha começado seu ministério. Era um jovem comum no povo de Israel. Mas, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, diz: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Glória a Deus. A terceira chave para o sobrenatural de à noite, irmãos, é humildade. Falamos sobre santidade, falamos sobre fidelidade, e eu falo agora sobre humildade. Foi a humildade de Jesus que deixou sua glória celestial para servir como um ser humano na terra, que o levou à glória. Foi a humildade que colocou Jesus nesse lugar de vitória. A humildade de ser Deus, verbo, e se fazer carne. E ainda se identificar com a nossa humanidade, e o batismo representa isso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi a humildade que levou Jesus à glória. O que é humildade, irmãos? O contrário de soberba. A Bíblia diz que a soberba vem do mundo, ela é o caminho da queda, mas a humildade, ela reconhece a grandeza de Deus e decide obedecer a Deus mesmo sem necessariamente entender. Provérbios 22, versículo 4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Humildade, aleluia, promove o sobrenatural diante de nós, promovendo riquezas, honra e vida sobre nós. Aleluia. Humildade, irmãos, é esvaziamento de si. Isso significa ser humilde. É nos tirarmos da posição de sermos servidos e nos colocarmos no lugar de servir aos outros. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, é muito rápido nós, seres humanos, sermos afetados por aquele senso de justiça própria. Não sei como é isso para você, mas isso é uma tentação para mim. Quando eu me sinto injustiçado, é uma das coisas que mais a minha carne grita. É uma das coisas que eu mais preciso me posicionar com firmeza para segurar. Porque a vontade da justiça própria, a vontade de defender os meus direitos, né? Não que seja errado de alguma forma, né? Existem formas corretas de fazer isso, mas a vontade mesmo que eu estou dizendo é da carne mesmo, né? Resolver as coisas e ganhar, sair ganhando, né? Nas discussões, sair ganhando com a razão, sair, né, tendo prioridades. A carne grita demais com isso. E o que Jesus nos ensina sobre humildade, irmãos, é priorizar. Ser humilde não é ser um banana, que é atropelado por todo mundo, que é passado para trás, ai que bênção, eu estou sendo muito humilde. Não é isso. Ser humilde é apenas você sair desse lugar de querer ser sempre o primeiro. É sair desse lugar de querer ser o servido. E se colocar no lugar de servo, de atender,
de entregar, de dar. E a Bíblia está dizendo para nós que esse é um caminho de riquezas, honra e vida. Aleluia. Vamos lá, gente. Eu sei que eu não estou falando de nada muito mas me ajuda. Aleluia. Falar sobre santidade é difícil. Falar sobre fidelidade é difícil. Falar sobre humildade é difícil. Falar sobre os três na mesma pregação. Aleluia. Mas eu sei que, irmãos, são caminhos que nos colocam diante do sobrenatural. Aleluia. Eu estou pregando do antes. A gente pode falar sobre depois. Curas, sinais, prodígios, Canaã, frutos. Depois vai ter pregação sobre isso. Mas eu estou pregando sobre o antes disso acontecer. O que precisamos agir, colocar para funcionar antes disso acontecer. Porque se não tiver essa pregação, não tem a outra. Essa é a pregação que abre o caminho para o sobrenatural. Amém. Aleluia. Então se alegra como se alegra pela fé, olhando o que vai acontecer depois disso. Aleluia. Mesmo que seja difícil, eu sei que é difícil ouvir essas coisas. Mas é um caminho de sobrenatural para as nossas vidas, irmãos. E humildade é esse lugar mesmo de você colocar a sua carne sob sujeição. E se você tem olhado e vivido ao redor da sua vida e tem sido atrapalhado um pouco nesse senso de justiça própria, eu estou me sentindo injustiçado, seja na igreja, seja fora da igreja, seja no seu trabalho, na sua família, seja qual for o contexto, eu quero te dizer que esse senso de injustiça, ele é paralisador. Paralisador. Porque isso te machuca, nos machuca por dentro. Isso fere a gente por dentro, fere o coração. E é do coração que fluem as fontes de vida. E se esse senso de justiça paralisar a gente, irmãos, a gente vai paralisar o fluir da vida através de nós. Esse senso de injustiça, porque fulano de tal me machucou, me feriu. Quem aqui nunca foi ferido? E quem aqui não será mais ferido na sua vida? Deixa eu te dar uma dica, irmão. Aprenda de uma vez por todas. Pela idade aqui, dá para ver que todo mundo já tem idade para aprender esse negócio aí. Não deixa feridas te paralisarem. E uma das coisas, irmãos, que nos protegem nesse sentido, é um coração humilde. Porque lá no fundo a gente vai ver que tinha uma soberbinha ali. As feridas, os machucados, né? Aquelas coisas que deixam a gente marcado, paralisado. Se você for olhar mesmo, você vai ver que tem uma soberbinha ali dentro. Tem um negócio, pisaram no meu calo. Eu fui injustiçado. Não era para ser assim comigo. Aí eu quero te fazer um convite, olhe para a cruz. O único que tinha razão para dizer, eu fui injustiçado, não podia sofrer isso, eu não fiz nada para merecer isso. O único que tinha essa razão, foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Não considerou o que estava levando sobre si, por amor de cada um de nós. Existem pessoas aprisionadas pela amargura, porque foram feridas de fato, mas não estão sabendo lidar com as feridas por revelação. Deixa eu te falar uma coisa, revelação cura você. Existem pessoas em depressão, em opressão, por causa das feridas da vida. E que paralisaram sua vida e propósito. Mas que estão ainda nessa condição, por uma causa. Ainda não estão agindo debaixo de revelação. A revelação de que Jesus Cristo se fez ferido. Para que você não fosse mais. Jesus Cristo se fez opresso. Para que você não fosse mais opresso. Jesus Cristo se fez triste.
para que você fosse alegre. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E sabe o que precisamos hoje? Um coração humilde para receber a completude do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse coração nos coloca num lugar de perdão, receber e liberar. Esse coração nos coloca num lugar de salvação, irmãos, de saúde, de paz. Você vai sair daqui em nome de Jesus sarado nessa noite. Aleluia. Não deixe mais o diabo te enganar e aprisionar você por chateações, por tristezas, por acusações, por feridas na sua alma, por causa de pessoas que de fato te feriram. Não estou dizendo que não feriram, não estou dizendo que não erraram, não estou dizendo que o que você sofreu não foi de fato um erro, um problema, que você não merecia de fato viver isso. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você não merece permanecer parado por causa disso. Você não merece ficar doente por causa disso. Você não merece perder o seu propósito, a sua alegria, a sua paz por causa disso. Porque Jesus Cristo já levou sobre si todas essas coisas. E tem paz para você. Tem paz para a sua vida. E talvez você esteja a um ponto do mar se abrir. A um passo do mar se abrir. Seja por entrega, santificação, parar de querer resolver tudo com as suas mãos. Seja por maior fidelidade, constância, firmeza. Ou seja por humildade. De você colocar-se numa posição de servir. E não ficar nessa posição de ferido, esperando que alguém te sirva. Sirva as pessoas. Coloque o seu propósito em movimento. E você vai poder ver o sobrenatural agindo sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Ministério de música pode chegar, por favor. Aleluia, aleluia. Fique em pé no seu lugar, irmãos. Eu peço que você fique em pé, mas não se distraia. Fica conectado aqui. Aleluia. Eu quero terminar essa noite com uma pergunta para você. Você está aqui comigo? Uma pergunta para você. O que esse Jordão, esse rio, que é um impedimento, né? O que isso representa para você hoje? O que esse rio, se é que você está com algum impedimento na sua frente para alcançar algo da parte de Deus para você, o que esse rio representa para você hoje? Para Israel, a abertura do Jordão era o fim da rebeldia e a decisão pela santificação. Para Eliseu, a abertura do Jordão era o fim do período de preparação e a inauguração da nova estação na vida dele, né? A premiação da fidelidade. Para Jesus, o mergulho no Jordão era a demonstração da humildade e da dependência de Deus. Colocando ele agora no propósito, no chamado. E a unção de Deus agora operando na vida dele para que poder pudesse fluir através da vida dele. Eu sei que Deus tem propósito para você. Deus tem poder para a sua vida. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem um lugar de paz, de plenitude para você e para a sua família. Deus tem um lugar de realizações. Deus tem um lugar de manifestação do poder dele sobre a sua vida. E se existe algo hoje na sua frente, simbolizado aqui pelo Rio Jordão, eu quero te convidar mesmo a essa noite a olhar para dentro. Olhar para dentro. E sondar o seu coração. Se existe algo hoje que você enxerga, seja na área de santificação, se você encontra áreas não entregues ao Senhor, e você precisa limpar isso, santificar isso, ou se você
percebe que não está sendo 100% fiel em determinadas áreas, ou ainda você está nesse lugar de ser servido e não se colocando mesmo nessa posição de serviço, de humildade, eu quero convidar você a falar com o Senhor, sabe? É uma oração que só você pode fazer. Eu não posso fazer essa oração por você, mas eu quero te convidar nessa noite a fazer essa entrega. Nós vamos cantar mais uma vez a canção que cantamos aqui anteriormente. Eu quero convidar você a fazer dessa canção a sua oração nessa noite. A entrega, a consagração, o reconhecimento do Senhor sobre a sua vida.